Oi, tudo bem com você? Tudo bem? Espero que esteja tudo bem, né? Bem, às vezes nunca tá. O que a gente precisa é de um pouco de fé em nossas vidas. É isso mesmo. Meu nome é Jefferson, estou aqui passando nas redes sociais para compartilhar um vídeo que eu tenho certeza edificou a minha vida, a minha casa, a minha família. Vai edificar você, a sua casa e a sua família. Não sei onde você está geograficamente. Eu sei de uma coisa que é muito bom a gente estar ouvindo uma palavra de reflexão, de edificação, né? Lá na Bíblia Sagrada, em Romanos 10:17, diz assim que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, nós precisamos de fé, né? Medo ou fé? Qual é a sua escolha? A fé e o medo. Eu vou dar um texto bíblico aqui para você meditar, para você ler aí na sua casa. Com certeza você deve ter uma Bíblia Sagrada aí na sua casa, para você conferir. Mas leia toda a Bíblia. A Bíblia é um livro de Deus, é um livro de Deus, do Criador para a criatura, segundo um pregador. Ela é um manual do fabricante. É muito bom. Então, nesse vídeo rápido que vai edificar, não desligue não. A gente assiste tanta coisa, né, no Netflix, na internet, no YouTube. Ouça uma palavra que pode dar uma direção para a sua vida, pode focar mais e levar você a vencer algumas intempéries da sua vida, tá? O texto bíblico que eu vou dar para você, meu amigo, minha amiga, é Marcos capítulo 5, versículo 36. Esse texto que narra a Bíblia Sagrada, vai falar a respeito da filha de Jairo, né? Jairo que estava com a filha morta e ele foi atrás de Cristo, né? Jairo estava com uma dificuldade, com uma adversidade, né? E que adversidade, que a filha é morta. Quando ele saiu da casa dele, a filha dele não tinha morrido ainda. Estava tremendamente doente. Mas ele foi, acreditou em Cristo, acreditou que Cristo poderia fazer algo por ele, né? Isso, ele colocou confiança no seu coração e foi lá atrás do mestre. Aí, né, no decorrer dessa narrativa, algumas pessoas chegou para Jairo. Jairo já estava ali com Jesus, por onde Jesus estava passando, e falou que a filha dele tinha morrido. Daí Jesus falou isso para Jairo, né? E ele pode estar falando, usando a minha vida hoje para estar falando com você. Não temas, crê somente. Segundo alguns pesquisadores, teólogos, tem 365 vezes na Bíblia não temas, viu? Para você, não temas, não temas. A pessoa ouviu isso de Cristo. Então eu sou um pregador do Evangelho, um palestrante cristão, e estou falando para você, não temas, crê somente. A fé e o medo. Durante a nossa caminhada pela vida, não viajamos sozinhos. Ao nosso lado existe um lugar para um acompanhante. Existem dois companheiros de viagem que se alternam, segundo a sua vontade. A fé e o medo. O medo lança fora a fé e a fé lança fora o medo. Nós escolhemos em determinadas ocasiões com quem estamos seguindo. Quando você diz, tenho medo do que pode me acontecer, pronto, o medo instalou-se ao seu lado. Ou então quando você diz, eu creio que vai dar certo, a fé já ocupou o lugar e colocou o medo para escanteio. Alguns viajam pela vida sem trocar de parceiros. Se viajam com medo, sentem medo de tentar, medo de escolher, medo de fracassar, medo de falar, medo do que os outros vão pensar e falar. Enfim, tem medo de viver, travando sonhos e abordando projetos. Outros resolvem viajar com a fé. Acreditam que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou então, que no fim tudo dá certo. Se ainda não deu certo, é porque não chegou o fim. Eu digo que o medo em certas ocasiões é necessário. Senão, onde estaria o nosso instinto de sobrevivência? O medo nos deixa alerta quanto ao perigo. No entanto, é necessário lembrar do equilíbrio. O medo pode ser uma carona ocasional, nunca um companheiro de viagem para toda a existência. Então eu pergunto para você nesse vídeo, quem está viajando com você? É o medo ou é a fé em Deus? A fé que a gente vai conseguir. A Bíblia fala em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível acreditar
em Deus. O medo na nossa vida, ele funciona como um freio, né? O medo, ele não pode ser excessivo, ou seja, ele se tornar-se o nosso companheiro, igual falou aqui a pessoa que escreveu essa reflexão aqui que eu estou lendo e passando para vocês. Então o medo sim, ele funciona como freio, porque o medo excessivo ele pode levar ao pavor e o pânico. E quando você está com pavor e pânico, até aquilo que você consegue fazer, que você domina, você não consegue. Outro dia eu vi uma narrativa de um piloto que faz a ponte Rio-São Paulo. Ele falou que quando puxa o trem de pouso ali, aliás, quando o avião vai levantar voo, então dá aquele medo, dá aquela tensão. Então, só que ele não pode ficar apavorado, porque ele é um piloto, a responsabilidade do voo, do avião, dos passageiros é dele. Então o medo vem sim, vem como freio, mas não o pavor. O pavor, o pânico. Então quem entra em pavor, em pânico, eu sei, porque eu tive síndrome do pânico, desestabiliza completamente. Daí a gente ter fé e colocar a fé na frente do medo. Nós temos que acreditar, independente da circunstância, do momento, né? A gente vê livro de Hebreus, eu recomendo para você ler também, que fala dos personagens da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, do Velho e do Novo Testamento, homens e mulheres que acreditaram em Deus, confiaram em Deus, depositaram em Deus a confiança que é fé, que é viver uma vida de fé. A fé ela não pode ser cega, nem ser banal, nem sem lógica. Mas a fé na palavra de Deus, nós vemos que Deus é criador dos céus e da terra. Nós vemos a atuação do Espírito Santo, nós vemos que Jesus é Salvador, é o nosso Redentor. Então Jesus falou aqui para Jairo. Jairo, nesse momento que vieram avisar, a filha de Jairo ela estava morta. Então Jesus falou, não temas, crê somente. E o que aconteceu? Quem já leu esse texto e leu essa história da filha de Jairo, sabe muito bem que Jesus chegou lá e diante da menina morta, Jesus ressuscitou. Deus é Deus, ele pode fazer da maneira que ele quer, como ele quer. A Bíblia fala que agindo Deus, quem pode impedir? Nós temos que somente crer e confiar e não se frustrar. Ficar esperando, né? As pessoas ficam frustradas, esperam demais, se iludem em meio religioso. Isso é fundamental, você tem que parar a pensar, avaliar, filtrar aquilo que está sendo ensinado, conferir na palavra de Deus, que é muito importante. Então a fé, ela serve dessa maneira, só que ela tem que ser equilibrada. A gente tem que estar assim com medo, sabendo o que é o medo e de que maneira o medo pode nos travar. O medo não pode ser maior que a fé. A escolha é minha e sua. Eu tenho que ter fé. A Bíblia fala que é a nossa fé que vence o mundo. A fé é para ser salvo desse mundo pecaminoso e de uma vida de pecado. A fé é para enfrentar as adversidades da vida que estão aí, né? A pandemia, a recessão, o desemprego, tantas adversidades neste mundo. Mas se nós tivermos fé em Deus, como muitas pessoas, muitos relatados aqui no texto, que foi o caso de Jairo, e Deus apareceu grandemente na vida dele. Deus interviu. Deus é soberano. Ninguém dá ordem para Deus. Oração não dá ordem para Deus. Crente não dá ordem para Deus. Pastor não dá ordem para Deus. Ancião. Ninguém dá ordem para Deus. Nós simplesmente cremos e acreditamos e confessamos. Acreditamos nesse Deus que a palavra de Deus nos ensina. Esse Deus aqui, ó, chamado Jesus, que veio para salvar. Jesus falou em Mateus 11:28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então esse convite, você está cansado, está atribulado, as coisas não dão certo, é só tristeza, é só agonia, é só aflição, é só tribulação, é a depressão, é síndrome do pânico. Então deposite a sua fé em Deus, creia em Deus, acredite que Deus é maior que tudo e é maior que todos, como está escrito em Hebreus 11:6. Chegue com ele diante de fé, porque se você vai e acredita em Deus, nesse Deus criador, que você olha para esse céu maravilhoso, para esse espaço maravilhoso, olha para os mares, olha para tanta coisa criada, veio do acaso? Isso não veio do acaso. Nós sabemos que é um projetista, um planejador, um criador que nos ama, que nos fez a sua imagem e semelhança e que quer que você tenha fé e acredite que se ele pegar na sua mão, ele vai conduzir você num caminho de vitória. A Bíblia diz, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então nós temos que ter fé, ter uma vida de fé, optar pela fé. Temos medo sim, mas sabemos quem é o medo e o que ele pode fazer. Não deixar o medo ocupar o lugar de passageiro. Ele é um carona
que ele pode sair a qualquer momento. O passageiro do nosso lado é a fé. A fé é o medo. Durante a nossa caminhada pela vida não viajamos sozinhos. Ao nosso lado existe um lugar para um acompanhante. Existem dois companheiros de viagem que se alternam segundo a nossa vontade. A fé e o medo. Eu digo que o medo em certas ocasiões é necessário, senão onde estaria o nosso instinto de sobrevivência? O medo nos deixa alerta quanto ao perigo. No entanto, é necessário lembrar do equilíbrio. O medo pode ser um carona ocasional, nunca um companheiro de viagem para toda a existência. A minha pergunta é então, quem está viajando com você agora, neste momento? É o medo ou é a fé? É a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. É através da fé que vamos ter vitória em todas as áreas da nossa vida, mas uma fé consistente, uma fé coerente, uma fé na palavra de Deus, uma fé no Salvador, uma fé naquele que perdoa os nossos pecados, uma fé naquele que traz paz em nosso coração, mesmo vivenciando todo tipo de tribulação, de adversidade e de notícias ruins. Deus abençoe, fique com Deus, um beijo no coração do Jefferson Noronha. Vai lá ler a palavra de Deus, leia esse texto de Marcos 5,36, leia Hebreus capítulo 11, que fala dos heróis da fé. Que palavra de Jesus, né? Não temas, crê somente. O Deus vivo e verdadeiro, o Deus criador de todas as coisas, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que cuidou de Israel em meio ao deserto. Ele quer nos abençoar, Ele quer estender as suas mãos poderosas sobre as nossas vidas. É nós que respondemos sim ou não. Eu creio, eu acredito, eu confio, eu tenho fé, eu tenho fé. Eu tenho fé que Deus está na minha vida, me conduzindo para um caminho de vitória. A minha vida, da minha esposa, dos meus filhos, dos meus familiares. Por isso eu oro e eu busco a presença desse Deus maravilhoso. Deus abençoe, fique com Deus. Um beijo no coração do Jefferson Noronha.